Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós vamos estudar matemática, continuar na unidade 1, certo? A gente parou na unidade 1, foi no... Isso aqui a gente fez, né? Tinha um menininho aqui. Então, a gente tá aqui. O nosso cabeçalho vai ficar assim hoje. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 5 de agosto de 2021. Hoje é quinta-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino. O nome de vocês e data de nascimento. Ó, na primeira questão, a gente tem o seguinte, né, que é continuando nossa unidade 1. Algumas notas, tá vendo? Ó, de 100, de 10 e de 1, né? E aí a nossa pergunta, a primeira pergunta fala assim, ó, quantos reais Daniel tem? Então, vocês vão somar, né, todas elas e colocar aqui a resposta, tá bom? Como se lê essa quantia? Aí o número que vocês acharam na letra A, vocês vão escrever por extenso aqui embaixo. Depois, faça a decomposição do número que representa essa quantia, considerando a quantidade de cédulas. Né? Então, vocês vão decompor o número, certo? Preenchendo esses espaços aqui, ó. Tá bom? Acredito que não vai ter dificuldade não, né? Depois a questão 2, ele fala assim, ó, observe os números nos quadros abaixo e classifique cada frase em verdadeira ou falsa. Lembrando que nessa questão vocês podem circular, né, a palavrinha que faz a afirmativa ficar errada, tá? E na frente vocês colocam o que faria, né, a palavrinha que faria ela ficar correta, tá? Então, bem tranquilo também, né? Ele fala aqui, ó, o valor do algarismo 7 no quadro A é 70. O que vocês acham? Lembrando que essa matéria a gente está estudando valor posicional de um número, né? E aí, esse valor posicional, o número, ele tem um valor dependendo de onde ele está. Se o 7 estivesse aqui, ele seria um valor. Se ele tivesse aqui um outro valor, como ele está aqui, ele é um outro valor ainda. E se ele tivesse aqui, seria outro ainda, né? É o que a gente chama valor posicional de um número, ou seja, é o valor que o número tem na posição que ele está, tá? Depois, ó, o número do quadro D é o maior de todos. O que vocês acham? Vamos analisar aqui, né? Bem tranquilo também. Acredito que todo mundo vai acertar, né? Depois aqui, ó, ao decompor o número do quadro C, obtemos 7 vezes 10 centenas, mais 3 vezes 10 dezenas, mais 18 vezes 1. Vocês consideram que isso está correto ou não? Na decomposição do número, né? Tá. Depois, o valor do algarismo 8 no quadro B é 8 centenas. Aí vocês vão colocar se é ou se não é, tá bom? Verdadeiro ou falso. Nada de marcar X, viu, crianças? Essa questão é de V ou F, nada de X aqui, tá bom? Nós estamos aqui na página 16. Olha que bacana, além do livro de vocês marcarem a página com os algarismos, a gente tem
o escrito por extenso do número da página, tá vendo? Bem bacana, né? Ou seja, além de vocês estarem aprendendo matemática, aprende português também, né? Ó, vamos seguir aqui. Eu tenho que... Vocês devem observar o número da placa ao lado e responder à questão. Se escrevermos o número à esquerda, o número 2 à esquerda do 4, o número aumentará em quantas unidades? Mesma matéria, né? Valor posicional de um número. Que posição que o número está, ele vai ocupar um valor, tá? E aí, vocês vão fazer essa continha para mim. Se eu colocar o número 2 aqui, quantas unidades vai aumentar esse meu número, né? Depois, ó, Natália jogou 3 dados e colocando em ordem os valores obtidos, formou o maior número possível de 3 algarismos. Na sua vez, Karina fez a mesma coisa. Depois, elas compararam os números. E quem formou o maior número? Aí, vocês vão colocar aqui, ó, qual delas formou o maior número, né? E por quê, tá? Aí, vocês podem colocar aqui o maior número que a Natália formou e o maior número que a Karina formou aqui, tá? Acredito também que prestando bastante atenção a gente não vai ter erro, né? Para eu formar um número maior, o que eu preciso? Vou precisar desse, depois desse, tá? Que são números maiores dos nossos dados. Da mesma forma aqui, tá? Quando eu pego o número menor, para ser o primeiro número, né? Eu vou ter um número menor, né? E a nossa pergunta é, formou o maior número, tá? Então, assim, vocês prestem bastante atenção nisso. Aqui eu tenho, ó, um exercício para a gente compor cada número, escrevendo-o com algarismos e por extenso, tá? Então, aqui vocês vão fazer essas continhas, né? Lembrando que primeiro a gente resolve a multiplicação e depois a soma, tá? Aí vocês resolvem a multiplicação e depois a soma. Se tiver como fazer no cantinho aí do livro, não tem problema nenhum. Mas se não tiver espaço, vocês precisarem de mais espaço, pode fazer no caderno de vocês, tá bom? Mas a Damares gosta que faz assim, próximo do livro, né? No livro, de preferência, para poder ver qual foi o raciocínio de vocês, tá bom? Isso vocês vão repetir nessa questão, nessa e nessa, né? São 4 opções aí de continhas. Depois, vou dar um stop para tomar água. Lembrando que quando a gente está estudando é bom sempre estar tomando água, né? Para ficar hidratado, tá? Ó, digite em uma calculadora o número formado por 3 milhares, 2 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Então, aqui vocês vão precisar de fazer uma soma antes de digitar o número na calculadora, viu, crianças? Para poder não errar a questão, né? O que significa 3 milhares? O que significa 2 centenas? O que significa 4 dezenas e 1 unidade? Em seguida, vocês vão apertar a tecla negativo, que é o menos, e digitar o menor número possível formado pelos algarismos 4, 3, 2 e 1, né? Então, assim, vocês não entenderam a questão, vamos ler uma vez, 2, 3, até entender, tá? Ó, os algarismos que você digitou no primeiro número são diferentes dos algarismos que você digitou no segundo número? Ele pergunta. O que muda de um número para o outro? Então, vocês vão estar olhando isso aí para nós, tá bom? E vamos torcer aí para todo mundo acertar a questão, né? É bem tranquilo também, ó. Vou ler de novo, ó.
Os algarismos que você digitou no primeiro número são diferentes dos algarismos que você digitou no segundo número? O que vocês acham? O que mudou de um número para o outro? Depois ele pergunta, qual é o resultado dessa subtração que você fez na calculadora? Então, aí você vai resolver, né? E colocar aqui o resultado pra gente. E aí, a nossa pergunta fala o seguinte, a letra C. Quantas centenas e quantas dezenas há nesse número? Aí, nesse número que vocês encontraram aqui na letra B, vocês vão falar para mim quantas centenas que esse número tem e quantas dezenas há nesse número, tá? E pode conversar, no caso, com o irmão ou a mamãe, ou enfim, né? A professora também, se tiver dúvida e precisar de ajuda, sobre essa questão. Quantas centenas e quantas dezenas há no número, tá? Estamos na página 17 e o número 17 escreve corretamente assim, ó. 17. Então, é o 10, né? Mais o 7. Aqui, ó, 10 mais e significa mais 7. 10 mais 7, tá? Isso aí a gente tá interpretando e compreendendo o texto, né? Ó. Agora a gente vai estudar dezena de milhar. O que fala aqui, ó? Na fábrica Radical, os pendrives são produzidos, são colocados em uma caixa. Observe na imagem abaixo que em cada caixa há 1000 unidades. Olha só. Então, aqui a gente tem a fábrica, vem os pendrive e cai aqui na caixa, né? É uma linha de produção, não é? E cada caixa, ó, contém 1000 pendrives. Em 2 caixas, há quantos pendrives? E em 3 caixas? Então, vocês vão fazer soma ou multiplicação, né? 2 caixas vai ser 1000 mais 1000. 3 caixas vai ser 1000 mais 1000 mais 1000. Ou, vocês podem multiplicar 2 vezes 1000 ou 3 vezes 1000. Os dois caminhos são possíveis para resolver essa questão, tá? Depois, em quantas caixas serão distribuídos igualmente 9000 pendrives? Agora, a gente vai fazer uma conta de divisão, né? Que a gente sabe que cada caixa contém 1000, então a gente vai dividir 9000 por 1000, tá? Depois, em 10 caixas, há quantos pendrives? Então, vocês vão multiplicar 10 vezes 1000 para encontrar, tá bom? Aqui, ó, eu posso escrever, né, uma dezena de milhar, ou 10.000, ou 10.000 unidades. São as 3 formas de eu escrever o mesmo número, né? Eu tô falando da mesma coisa quando eu falo uma dezena de milhar, ou 10.000, ou 10.000 unidades, certo? Depois, nesse número 2, olha o que a gente tem aqui. Vocês vão escrever a quantidade que falta para completar 10.000 unidades. 10.000 unidades, a gente sabe que é uma dezena de milhar, tá? Então, ó, eu tenho uma folha... Eu tenho 9.000 folhas de sulfite. Essa folha aí que a nossa apostila é impressa, né? É o tamanho sulfite que a gente fala. Vocês vão fazer uma continha. Essa continha vai ser de subtração, porque olha só, vocês vão pegar 10.000 menos 9.000 e vai encontrar a quantidade que falta para completar 10.000 na letra A. Depois, 9.990 livros. Se eu faço 10.000 menos 990 livros, eu vou também estar encontrando o resultado da quantidade que falta para completar 10.000 unidades na letra C. Na letra B, 10.000 menos 9.999 é uma continha que vocês vão fazer para encontrar o número de CDs, tá? Depois, 9.990 canetas, eu vou ter que subtrair também o 10.000 desse número de canetas para encontrar
quantas canetas faltam para completar 10.000 unidades de caneta, certo? Na número 3, ó, a gente tem uma sequência numérica. Aí vocês vão completar a sequência numérica e responder a letra A e B. Aí depois que vocês completarem a sequência numérica, vocês vão colocar, ó, escreva como lemos o último número dessa sequência. Tá? Depois, o penúltimo número dessa sequência corresponde a quantas dezenas de milhar? O penúltimo é esse, né? Aqui, ó, aqui eu tenho o último, aqui o penúltimo e aqui é o antepenúltimo, certo? Eu acredito também que vocês não vão ter dificuldade nessa questão não, né? E qualquer coisa é só perguntar que a gente tá aí para ajudar, tá bom? Ó, observe o extrato bancário da empresa de Ana e responda às questões. Olha que legal. O banco é... abrindo boca. Nossa, já é de dia. Né? Não tá na hora de abrir boca, não. Ó, Banco Invest, extrato de conta corrente. A agência dela é 0333, na data de 22 de fevereiro de 2019, às 15 horas e 32 minutos e 53 segundos, nessa conta 33333, tipo de empresa, é o tipo empresa, né? E aí, ó, no dia 16... o histórico, o saldo anterior, origem 16/1, valor 14.475,93. Então, nesse dia, o saldo anterior da conta era 14.475,93. Em fevereiro de 2019, no dia 22, fez um depósito de R$15.524,07. Provavelmente ela depositou em cheque, né? Porque se fosse em dinheiro, em nota, não tem 7 centavos em nota, né? Só em moeda. E moeda, não, a princípio, não passa no caixa automático. Quer dizer, a não ser que ela fez o depósito no caixa e deu para dar moeda também, né? E aí, nesse dia, né, foi compensado o depósito e teve um saldo na conta dela de R$30.000, certo? Então, ele pergunta aqui, ó. Após conferir o extrato, Ana gastou R$20.000 da conta bancária de sua empresa, pagando a compra de móveis para o escritório. Com quantos reais a conta da empresa ficou? Então, vocês vão fazer uma continha. Será que eu conto qual continha que faz ou não? E aí, hein? O que vocês acham? Vocês depois colocam lá nos comentários se querem que conte ou não, né? Porque se eu falar tudo, aí vai ficar muito fácil, né? Aí vocês não vão refletir, não vão pensar sobre... não vão, né, analisar? O que vocês acham? Ó, em seguida, Ana depositou um cheque no valor de R$30.000. Qual passou a ser o saldo da conta da empresa de Ana? Então, vocês vão pegar o resultado daqui e depositar significa somar, né? Eu acrescentei. Quando eu saco, eu tiro, então é subtração. Quando eu deposito, eu aumento a conta, né? Eu somo a conta, né? Eu somo o valor que estava ali, tá? Então, acredito também que vocês vão fazer essa questão de boa. Essa questão aqui do cachorrinho, fala o seguinte... complete o quadro com o resultado de cada adição e subtração. Complete o quadro. Um probleminha aqui. Peraí, crianças.
A Damares esqueceu de pagar as respostas. Aí não vale, né? Olha só, nessa questão, vocês vão estar fazendo soma e subtração, usando esses valores aqui e esse de referência, tá? E, ó, complete o quadro com o resultado de cada adição e cada subtração. Pode fazer aqui, nesses espaços branco do livro, né? Ou se não, no caderno, se precisar. Pode depois também anexar alguma folha aí no meio do livro para Damares ver o raciocínio de vocês. No números de 5 algarismos. No site da revista eletrônica XYZ há uma informação sobre o número de visitantes por dia. Ó, 12.598 visitantes em 15/8/2018, tá? E aí, ó, a gente vai trabalhar números de 5 algarismos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Letra A. Complete a decomposição desse número. Ó, ele tem 8 unidades, ele tem 9 dezenas, ou quantas unidades? E assim vocês vão preencher essa tabelinha aqui, tá? Esse esqueminha nosso aqui. Depois você vai pegar esses números, somar, né? Para encontrar esse número, né? Porque eu tenho essa forma de escrever, mas eu também tenho essa, né? E vocês vão colocar aqui como a gente lê esse número, que é a escrita do número por extenso, tá? O site de uma revista concorrente foi visitado em um mesmo dia por 3 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 5 centenas e 12 unidades de pessoas. Escreva esse número com algarismos e depois registre o valor de seu algarismo 3. Aqui também vocês vão fazer continha, viu, crianças? Ó, quando eu falo em 3 dezenas de milhar, então vocês vão colocar 3 vezes 10 vezes 1000, tá vendo? A própria palavra já conta pra gente, ó. 3 dezenas, então é 3 vezes 10. 3 vezes 10 vezes 1000, aqui ó, 1000, milhar, 1000. Depois, 4 unidades de milhar, então é 4 vezes 1000. E aí vocês vão montar uma conta, vai ser uma soma. 5 centenas é 5 100, 5 vezes 100. E 12 unidades, tá? Então, multiplica, soma, e aí vocês vão encontrar esse número para escrever ele aqui, tá bom? E aí depois vocês registram o valor do algarismo 3, né? Nós estamos na página 20. Aqui, ó, vocês vão escrever com algarismos e por extenso o número que está representado em cada ábaco. Isso aí é tranquilo também, né? 3, 4, 5, 0 e esse aqui, tá bom? E segue o raciocínio nos outros também. Observe quantas unidades vale cada ficha. Ó, a rosa vale 10.000, a azul 1.000, a laranja 100, a amarela 10 e a verde 1. Agora escreva o número que representa o valor total das fichas ilustradas a seguir. Então, vocês vão somar, né? 10.000 mais 10.000, depois 1.000 mais 1.000, é continha, tá, crianças? E aí ele vai falar, e aí depois, ó, vocês vão somar tudo, e aí vai dar um número. E aí esse número vocês vão colocar aqui, tá? Nesse número 4 já vai falar assim, ó, que a Isadora, a Alessandra e a Gabriela, elas foram ao quadro de giz escrever o número 90.342. Qual delas o escreveu corretamente? Então, aqui, ó, vocês vão escrever esse número aqui, né? Quando vocês lerem, ó, 90.342. E vai falar a menininha que escreveu corretamente, tá bom? Tranquilo também. Aqui nós vamos estudar comparações.
Que bacana, hein? Essa menininha chama Janaína e ela fez um esquema para mostrar para nós que esse número é menor que esse número, né? Olha só. Aqui a gente tem 0 unidade de milhar e aqui a gente tem 1 unidade de milhar, né? Para saber qual é o número maior, Janaína comparou as ordens desse número. Os dois números são da ordem de grandeza dezena de milhar. Primeiro, Janaína comparou as dezenas de milhar. Primeiro, Janaína comparou as dezenas de milhar. Primeiro, Janaína comparou as dezenas de milhar. Então, ó, tanto 30.000, 3, aliás, tanto 30.056 como 31.120 tem quantas dezenas de milhar? Então, ela comparou as unidades de milhar. Então, ela compara dezena e depois ela compara unidades de milhar. 30.000 tem tantas unidades de milhar e 31.120 tem quantas unidades de milhar? Como 0 unidade de milhar é menor que 1 unidade de milhar, como 0 unidade de milhar é menor que 1 unidade de milhar, é possível concluir que 30.056 é... Aí vocês vão colocar esse símbolo aqui, né? Significa menor, tá? E aqui vocês vão verificar esses números para memorizar, né? Qual é maior que menor que, tá? O símbolo maior que é esse e o símbolo menor que é esse. Legal, não é? Depois, nessa questão, a gente tem o seguinte, uma tabela. Vamos ver aqui onde que eu ponho essa carinha minha, hein? Responda às questões de acordo com o gráfico. Carla foi ao zoológico Bicho Manso no mês mais movimentado dos primeiros 4 meses de 2017. Qual mês foi esse? Ah, que fácil, hein? É só a gente comparar aqui, né? Qual que é o maior dos gráficos, dos coloridos aqui, dos retângulos coloridos. No mês de maio, o zoológico foi visitado por 28.000. Mês de maio, tá. Esse mês foi mais ou menos movimentado que os 4 meses anteriores. O que vocês acham? Coisa boa, hein? Aí vocês podem puxar um tracinho aqui e desenhar a tabelinha mostrando qual número é, tá? Esse 28.101 pessoas. Depois vocês vão escrever Escreva em ordem crescente o número de visitantes dos meses de janeiro a maio de 2017. Escreva em ordem crescente o número de visitantes. Escreva em ordem crescente. Então, ordem crescente é que cresce, que sobe. Se fosse decrescente, seria maior para menor, que desce, né? Então, que cresce, a gente sobe o valor, tá? Então, vamos ver aqui. Escreva em ordem crescente o número de visitantes dos meses de janeiro a maio. Então, vocês vão pegar esses números aqui e escrever do menor para o maior, tá, crianças? Na questão 4, o que a gente tem aqui, ó? Vamos estudar uma tabelinha, né? E ela é de população estimada de alguns municípios, e os dados foram colhidos em 2017. A gente tem os municípios, Goiatuba, Barra, Eiro, Nepe, Tupaciretã, e aqui a população de cada um. Foi obtido os dados no Diário Oficial da União.
30 de agosto de 2017. Qual desses municípios tem a maior população? Vocês vão escrever aqui, né? O de maior população. Maior população é o com maior número, né? E o de menor população é o com menor número, tá certo? Qual desses municípios tem aproximadamente metade da população de Barra? Metade. Tá. Aí vocês precisam fazer continhas, né? E verificar qual que tem a metade. Metade, quando eu falo em metade, é porque eu divido em 2. Eu tenho 2 lapiseiras, eu vou dar para 2 coleguinhas, eu vou dar uma para um, outra para outro, não é? Então, eu dei a metade das lapiseiras que eu tinha para o coleguinha, para os coleguinhas, né? Depois, vocês vão criar uma questão que possa ser respondida com os dados dessa tabela. E aí, vocês vão pedir para a mamãe responder, tá? Porque aqui, ó, depois peça um colega para responder. Como a gente não tem aula presencial, já fica mais difícil fazer isso. Aí a mamãe vai ajudar a gente ou o irmão, né, mais velho. Aqui eu tenho o seguinte, arredondamentos. É outra questão, outro assunto bacana, né? Observe o salário de algumas pessoas e a representação aproximada de cada valor em uma reta numérica. Bernadette ganha R$ 1.250, o Denilson R$ 820, a Helena R$ 2.120 e o Walter R$ 880. Qual dessas pessoas tem o salário mais próximo de R$ 800? Aí vocês vão colocar aqui o nome dele. E de R$ 900, o mais próximo também, tá? Depois aqui, ó, o arredondamento do número 820 para a centena mais próxima é 800. E o arredondamento do número 880 para a centena mais próxima é... Qual dessas pessoas tem o salário mais próximo de R$ 1.000? E o de R$ 2.000? Aí vocês vão pôr o nome aqui, tá bom? O arredondamento de 1.250 para a unidade de milhar mais próxima é... O arredondamento de 2.120 para a unidade de milhar mais próxima é... Número 2. O quadro abaixo mostra o número de parafusos produzidos por uma fábrica durante 3 dias. Olha que legal. Então, na segunda-feira foi produzido 1.820 parafusos, na terça 2.090 parafusos, na quarta 5.345 parafusos. Podemos dizer que, nesses 3 dias, o total de parafusos produzidos foi de aproximadamente 9.000 unidades. Podemos dizer que, nesses 3 dias, o total de parafusos produzidos foi de aproximadamente 9.000 unidades. Converse com o professor e os colegas. Ó, podemos dizer que, nesses 3 dias, o total de parafusos produzidos foi de aproximadamente 9.000 unidades. Ah, tá. Aqui vocês vão somar, né? E ver se foi de 9.000 mesmo, aproximadamente, né? Ou se passou, né? Vamos ver. Aí vocês vão somar e falar, né? Sobre isso, tá? Conversa com o professor, com os colegas, enfim, e com a professora pelo WhatsApp, né? Tranquilo. Aqui. Deixar aqui, né? Localize de modo aproximado os números na reta numérica e responda. 23.035, onde fica? E 28.653, onde fica? Tá? Vocês vão pôr na nossa reta numérica aí. Qual é o arredondamento de cada um desses números para a dezena de milhar mais próxima? Aí vocês vão colocar aqui para Damares, tá? Da mesma forma vai ser a letra B, ó, desse 1.101 e desse 4.260. E depois, qual que é o arredondamento de cada um desses números para a unidade de milhar mais próxima? E aqui, ó, completar o quadro com os arredondamentos pedidos. Para a dezena de milhar mais próxima,
e depois para a unidade de milhar mais próxima. Para a dezena, vocês vão subir aqui para mais ou para menos? Nesse caso aqui é para menos. Nesse caso, para mais. Nesse caso, não precisa. Na verdade, tanto faz, ou para cima ou para baixo, né? Quando termina em 5, porque tá na metade do caminho, né? E aqui é para cima, tá, crianças? Então, assim, ó. Aqui é dezena e aqui é a unidade, tá? Unidade de milhar. Aqui no caso, aqui, ó, aproximar para mais próxima seria 20.000. E aproximar para unidade de milhar mais próxima seria 24, tá? Isso. Tá. Depois, descubra qual desses números é o mais próximo de 15.000. Aí vocês vão analisar e me contar qual é o que fica mais pertinho do número 15.000. E aí vocês vão explicar para quem estiver perto de vocês, ou se quiser falar pelo WhatsApp comigo, ou enfim, com outro amiguinho, como que você pensou para responder essa questão 5. Que você fala, não, o número mais próximo é esse, ou é aquele, tá? Ó, faça a composição do número com as informações dos balões a seguir e escreva-o também por extenso. Aqui vocês vão colocar que número é esse. Que, 2 dezenas, vocês colocam aqui que equivale. 3 dezenas de milhar, o que equivale. Aqui, 5 unidades, que equivale. 6 centenas, que equivale. Depois, vocês vão montar o número aqui embaixo e escrever ele por extenso, tá? Bem tranquilo também, né? Na questão 7, a gente tem uma tabela de distâncias rodoviárias aproximadas entre cidades brasileiras. Olha, de Porto Alegre a Goiânia dá 1.847, Rio Branco a Salvador 4.457. Qual é a distância entre Porto Alegre e Goiânia? Qual é a distância, hein? Entre Porto Alegre e Goiânia. Aí vocês vão responder. Uma pessoa que sai de Rio Branco e vai para Salvador e depois volta para Rio Branco fazendo o mesmo trajeto percorre mais ou menos 10.000 quilômetros. O que vocês acham? Vocês vão fazer uma continha de soma, né? Porque a gente vai e depois a gente volta pelo mesmo trajeto. Faz de conta que é a gente que tá indo, né? De Rio Branco a Salvador e depois de Salvador a Rio Branco, tá? Aqui você vai escrever um número composto com 5 algarismos diferentes. Então, aqui você vai fazer um exercício de composição de números. Aqui você vai completar, olha que bacana, facinho, facinho. Ele até dá um exemplo aqui para vocês não confundir, né? Então, não tem erro. Nessa questão 10, vamos ver aqui o que fala. Em 2017, a população do município de Capanema, no Pará, era de 67.150 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Escreva como se lê esse número e dê o valor de cada algarismo dele. Depois, represente esse número no ábaco. Tá. Em 2017, a população estimada do município de Capanema, no Pará, era de 67.150 habitantes, segundo o IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Escreva como se lê esse número e dê o valor de cada algarismo dele. Depois, represente esse número no ábaco. Tá. Depois, represente esse algarismo no ábaco. Muito bem, crianças. Então, aqui vocês vão colocar como que a gente lê esse número, né? Que é o jeito que a gente escreveria ele por extenso. E aqui vocês vão falar aqui, ó, quantas unidades tem na unidade, quantas dezenas tem e quantas
unidades que tem, né, nessa corresponde a esse tanto de dezena, né? Lembrando que aqui, ó, 5 vezes 10, aí você vai ter o tanto de unidades, tá? E aqui, 1 vezes 100, 1 vezes 100, porque aqui, ó, 100, centena, né? Unidade de milhar é 1000, né? Então, aqui eu tenho 7 vezes 1000, que é 7 unidades de milhar, 7 vezes 1000. Ou, quanto que dá 7 vezes 1000? O número de unidades, certo? Ah, é muito legal matemática, né? Quando a gente aprende, fica melhor ainda, certo? Olha esse aqui que legal, ó. Aqui vocês vão marcar X, tá? Ó, tá falando das posição dos números, ó. Observe os números no quadro a seguir. Marque com um X a posição do algarismo 5 em cada um e escreva seu valor posicional. Então, vocês vão escrever para Damares o valor posicional desses números, certo? Aí, o que que acontece? A gente vai estar colocando aqui, ó, quanto que vale esse 5? Quanto que vale esse? Tá vendo? Porque a Damares já explicou, né? Nós já fizemos várias questões sobre isso, para fixar, quer dizer, vocês guardarem na cachola de vocês que o número, ele assume um valor dependendo do lugar que ele tá. Se ele tá aqui, ele vale uma coisa, se ele tá aqui, ele vale outra, aqui outra, tá? E aí vocês vão colocar se ele tá valendo unidade, se ele tá valendo dezena, centena, unidade de milhar ou dezena de milhar, tá bom? Qualquer dúvida, não esqueça de comunicar a Damares, né? E perguntar, porque a gente precisa de aprender direitinho, porque o ano que vem, ó, formatura, né? Vocês já vão pro ginásio depois, então, assim, não dá pra ir sem saber, né? Porque aí a professora lá da frente vai falar assim, quem deu aula para esse menino ano passado? Quem deu aula para ele? Que não ensinou direito para ele. Mas será que o coleguinha fez as atividades? Será? Porque não adianta, né? A Damares explica, a Damares fala e a criança não resolve as atividades, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência da importância de aprender da melhor forma, tá bom? Vocês já estão pré-adolescentes, né? Daqui a pouco vão virar moças e moços, né? Entrar na adolescência, não é verdade? Quando entra na adolescência, vai pro ginásio, né? E tá chegando a adolescência. Tá acabando a infância, ó. Tchau, tchau, infância, né? Porque é assim, ó, infância, depois adolescência, depois vida de adulto, né? São 3 etapas, assim, que a gente tem aí nessa... Depois tem a velhice também, que é a última, né? Mas então, vamos aprender, aproveitar aí para aprender bastante. Aqui nós temos aquele momento em que a gente fala, ó, a matemática me ajuda a ser um conhecedor de outra língua. Você já deve ter visto algumas pessoas se comunicando por meio de sinais, com as mãos. Você sabe o que são esses sinais? Eles representam uma língua, que é a língua brasileira de sinais, as Libras. E elas são usadas por alguns surdos no Brasil. Então, seguindo aqui com a nossa aula, né? A Libra, que é a língua brasileira de sinais, ela é usada por alguns surdos do Brasil e ele é um idioma diferente. Ele não é oral e nem auditivo, ele é visual e gestual, tá? Então, ela é uma língua pronunciada pelo corpo, eles fazem as letras com as mãos, os dedos, né? Dependendo da posição, vai ser vai ser uma letra, vai ser um número. E aí a pessoa vai enxergar o que está sendo comunicado e falado, né? A gente pode observar em muitos programas hoje essa língua, né? Aqui, ó, a gente tem a letra A letra A é pronunciada assim, a letra B assim, a letra C assim. Olha lá, o C cedilha faz um movimentinho. A letra D
é o segundo dedo e levanta, né? A mão. Agora eu vou te chinelo, tá bom, mãe? Tá. A letra E, dobra o dedo e faz assim, né? A letra F, vamos fazer aqui, sobe e faz assim, né? F. A letra G, 3 dedinhos para baixo, um para cima e aqui, né? Do ladinho. Depois a letra H, juntinho assim, né? E aqui no meio. Depois vamos ver a próxima letra. O I, 3 assim. I. Se eu fizer um movimento assim, vira J. Agora vamos ver o K. 2 dedinhos assim. O dedão, esses 2 dedos assim, né? Pra frente e pra trás. Será que alguém vai ter muita habilidade, hein, pra fazer isso em casa? 3 dedinhos, L. M é fácil, né? N é 2 dedos. O. Pra gravar aqui fica O. P. O Q. Depois o R. Cruzado. Dedinho cruzado, né? Esse dedão na frente do outro, maior. O S, fecha a mão e põe o dedo assim. O T, 2 para cima, 3 para cima. E o dedão atrás desse fura-bolo, né? Depois U para cima, V abertinho, W, 3 abertinho. X. O X é assim. Depois, o Y. Aqui, ó. Y. Puxa os 3 dedinhos aqui, né? E abre os outros 2. E o Z, um dedinho Z, tá? Agora, a gente vai ver os números. Vamos lá ver os números. Ó, o 0, 0, 1. Vamos ver o 2. E eles conseguem comunicar algarismos por assim, né? 2, 3, 4. O 5 é meio, ó, 2 dedinhos assim, assim. Assim é o 5. 6. Como faz? 6. Fala que eu tô ocupada. Eu tô ocupada, Lúcia. Nossa, vai ficar bem apertado mesmo, tem ainda mais sabor. 7. 8. 9. Não, assim é o 6, né? Pra cima. Pra baixo é o 9. É um desafio, hein? Aprender a comunicar com a Libras, né? Ó, aqui a gente tem, vocês podem consultar a tabelinha, né? Do passado. E aí, olha só. Aí o que que acontece? Para traduzir os números expressos em libras com os algarismos do sistema de numeração indo-arábico, basta escrever os algarismos na ordem em que eles aparecem. Anote os números que estão representados em cada caso. Então, aqui, ó, a gente viu que esse é o 6, né? Esse aqui a Damaris não tá lembrando. Vamos voltar lá para ver? É o 8. 8 e o 2, né? E aí, vocês vão fazer, né? 3, 0, 9, tá vendo? Não é uma coisa difícil, né? Esse é 5, 1, 4.
Aí monta o número, tá vendo? Esse aqui a Damares não tá lembrando. Vamos voltar. Ai, cadê ele? 4. Ah, é o 7. É uma setinha. 7, 5. Esse aqui é o... Essa 8. Então, é 7, 5, 8, né? Bem tranquilo. Então, vocês vão colocar aí, tá? Aí, nós pergunta aqui, ó, o livro, né? Nos pergunta, você já tinha ouvido falar sobre as libras? Conhece alguém que sabe usá-la? Né? E eu acredito muito que tem pessoas que têm habilidade natural para conversar em libras, tá? Ó, tem mais facilidade, né? Que são aqueles intérpretes de Libra, né? Que a gente vê no jornal, na televisão, em programas de TV, partido político, tá? A faculdade que a Damares faz online, ela também tem as moças que conversam em Libra, sabe? Pequenininho, assim, do lado do professor principal, né? Além do alfabeto e dos algarismos, na Libras existem gestos para expressar palavras. Como você acha que é representada a palavra amigo na Libras? E a palavra matemática? Reúna com um colega e pesquisem como são representadas algumas palavras nas Libras. Aí vocês podem perguntar lá no Google, né? O que significa? Como fala amigo em Libras? Como fala matemática em Libras, tá? E depois vocês vão tentar se comunicar por meio dos gestos que aprenderam, certo? Olha só, continuando aqui, pra gente caminhar para o final da nossa aula, essa sessão chama Compreender Informações. A gente vai ler e interpretar informações em tabelas. O que vai acontecer? Olha só. Então, aqui nós vamos ler e interpretar informações em tabelas. A escola Mente e Corpo incentiva seus alunos a praticar atletismo e ginástica. Observe o registro que a escola fez do número de alunos praticantes dessas duas modalidades esportivas nos últimos anos. Número de alunos praticantes. Aí o que acontece, ó? Em 2014 200 alunos praticavam atletismo sem ginástica. Em 2015 aumentou para 300 os praticantes de atletismo e para 200 o número de praticantes de ginástica. Em 2016 foi os praticantes de atletismo para 500 e o número de praticantes de ginástica para 300. E em 2017 houve empate dos dois, tá vendo? E sempre aumentou, né? Aí ele pergunta, em 2014, qual modalidade tinha mais praticantes? Aí vocês vão responder. Tinha mais praticante de, né? Sempre buscar fazer frases completas, porque isso vai facilitar a vida de vocês na hora de fazer redação, tá? No português. Em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número de praticantes? Qual modalidade teve maior aumento no número de praticantes de 2014 para 2017? Aí vocês têm que fazer uma conta de subtração, tá? Para poder chegar nessa resposta. Vocês vão fazer duas continhas, tá? Uma relativa ao número de atletismo, de praticantes de atletismo, e outra relacionada ao número de praticantes de ginástica. Complete as frases a seguir de modo que se tornem afirmações verdadeiras sobre os dados da tabela. Então, de 2014 para 2017, o número de praticantes de atletismo aumentou em quantos? Depois, tanto o número de praticantes de atletismo quanto o de praticantes de ginástica sempre, o que aconteceu? Aumentou ou reduziu de um ano para o outro? Aí vocês vão completar aí, tá?
Depois, somente em 2017, o número de praticantes de ginástica o que aconteceu? Vocês vão observar a relação na questão do número de praticantes de ginástica e praticantes de atletismo no ano de 2017. Em 2014, o número de praticantes de atletismo era, então vocês vão colocar, tá? Era metade, terça parte do número de praticantes de ginástica, certo? Ó, depois aqui eu tenho, ó, no Centro Médico Cidade Alegre é feito um controle semestral da quantidade de consultas médicas nas diferentes especialidades. As informações sobre os atendimentos de 2018 nas especialidades de ortopedia, de cardiologia e oftalmologia estão na tabela a seguir. Olha só, então aqui ó, em 2018 o número de consultas médicas. Ortopedia 5.000 no primeiro semestre e no segundo semestre 4.000. Cardiologia 5.000 no primeiro semestre, segundo semestre 8.000. Oftalmologia 12.000 e no primeiro semestre e 12.000 no segundo semestre. Todo mundo já lembra que é o significado de semestre, né? Primeiro semestre vai de janeiro a junho e segundo semestre vai de julho a dezembro. Aí ele pergunta, que especialidade teve aumento de consultas entre o primeiro e o segundo semestres? Aí vocês vão colocar aí, né, qual a especialidade que aumentou as consultas entre o primeiro e o segundo semestre. E qual teve diminuição, tá? Então, vocês vão colocar aí, né? Bem tranquilo, eu acredito que todo mundo vai acertar, tá bom? Aqui, que especialidade se manteve estável no número de consulta nesse período? Também tranquilo, né? Quando é estável é porque mantém constante, o valor é o mesmo num semestre e no outro. Quantas consultas foram realizadas nessas especialidades no ano de 2018? Quando vocês falam assim, nessas especialidades, eu tô falando que eu vou somar todo mundo, né? Todas as informações, tá bom? E é no ano de 2018, aí vai incluir primeiro e segundo semestre, não vai ser só um semestre, né? Depois, em qual dessas especialidades o número de médicos especialistas deve ser maior e por quê? Né? Aí vocês já têm um conhecimento de mundo, afinal de contas vocês já estão no 4º ano do ensino fundamental, e aí vocês já sabem me falar qual dessas especialidades é preciso de ter um número maior de médicos especialistas, né? Será que é para o caso que tem menos consulta ou para o caso para a especialidade que tem mais consulta? Depois, a letra E. Na sua opinião, a quantidade de médicos especialistas em ortopedia deve ser maior ou menor que a quantidade de médicos especialistas em cardiologia? Ó. Então, ó, a quantidade de médicos especialistas em ortopedia, ela é maior ou menor que a quantidade de médicos em cardiologia e por quê, né? Que vocês acreditam nisso? Porque aqui é uma pergunta de opinião, ó, na sua opinião, tá? Ó, escreva 3 afirmações que possam ser feitas em relação às informações contidas nessa tabela. Então, essas afirmações é como vocês interpretam esses dados. Aí, vocês vão fazer 3 afirmações, tá? Para terminar, estamos finalizando, ó. Aqui fala o seguinte, nessa parte nesse quadro, né, de estudo nosso. Vocês vão escrever a ordem de grandeza dos números em cada caso. Quando eu falo em número de dias de um ano, aí é centena ou dezena, ou unidade. Número de metros de 1 quilômetro, é milhar, é centena ou dezena. Número de dias de um mês, é dezena ou unidade. Número de metros de 15 quilômetros, milhar ou centena? Aí vocês vão responder. Aqui, ó, a maratona é uma prova de corrida em que os atletas devem percorrer 42.195 metros. Uau! Quem quer correr tudo isso?
Atletas participam da Maratona das Olimpíadas do Rio de Janeiro no município do Rio de Janeiro em 2016. Então, essa foto mostra aí atletas correndo na Olimpíada. E aqui ele fala, ó, represente esse número no quadro a seguir. Ai, só misericórdia divina pra me ajudar mesmo, vixe. Esse trem tá puxado, viu, Adriano? Fazer essas apresentações todo dia de livro didático. Tanto de slide que eu fiz não tá escrito. Nossa. Olha só. Então, aqui nós vamos ter o seguinte. Represente esse número no quadro a seguir. Então, esse número é o número de corrida, né? Que a gente viu aqui, ó. Ó, 42.195 metros. Vocês vão pôr quem que é dezenas de milhar, qual número representa unidades de milhar, qual das centenas, qual da dezena e qual da unidade. Bem tranquilo, né? Sem sofrer, tá? Aqui, decomponha esse número considerando o valor de cada um dos algarismos. Então, vocês vão decompor, né? O que esse número que está em dezenas de milhar representa? O que esse número da unidade de milhar representa? O que o das centenas representa? O que da dezenas representa? E o que das unidades representa? Se você tivesse de arredondar esse número, para qual número arredondaria? Aí vocês vão colocar aqui qual é o melhor arredondamento desse número, né? Porque eu posso falar assim, ó, vamos voltar lá para eu lembrar o nome do que era. Ah, tá. Os atletas estão participando de uma maratona, né? Aí vocês podem falar, a maratona é 42.195 quilômetros, ou vocês podem falar, 195 metros. Ou vocês podem falar, aproximadamente 42.000 metros, tá? Aqui vocês vão marcar verdadeiro ou falso de acordo com a afirmação. Lembrando que esse sinal é maior que e esse sinalzinho é menor que, né? Então, eu posso falar aqui, ó, quando a ponta da seta tá virada para a direita é maior que, quando a seta tá virada para a esquerda é menor que, tá bom? E aí, vocês vão falar se tá verdadeira ou falsa cada uma das 4 alternativas. Acredito que também vocês não terão dificuldades, né? A número 4 fala o seguinte, ó. Observe a quantidade de votos que cada candidato recebeu e, em seguida, responda as questões. Jaime, 24.978 votos. Adriana, 89.987 votos. E Marcos, 87.876 votos. Vocês vão ordenar os candidatos de acordo com a quantidade de votos recebidos. Vocês vão ordenar os candidatos de acordo com a quantidade de votos recebidos, da maior quantidade para a menor. Então, isso é interpretação de texto, né? Vocês vão falar assim, ó, esse é o maior, esse é o do meio, esse é o menor, e escrever os números ali, tranquilinho, né? Depois, letra B. De quantos votos Marcos precisaria para vencer as eleições? Ele teria que ter pelo menos um voto a mais do que a Adriana. Então, vocês vão fazer uma continha, né? Vocês vão pegar o voto da Adriana menos o voto de Marcos e somar 1, tá? Para ele poder vencer as eleições, certo? Então, a gente sabe que a matemática é muito importante, né? A gente usa todos os dias da nossa vida, né? É para fazer o arroz, é para fazer o feijão, o macarrão, a batata, o inhame, né? A gente sempre tem
Tipo assim, você não vai colocar 1 litro d'água para fazer cozinhar batata ou inhame. Aliás, depende da quantidade também, né? Mas assim, no geral, só para atender a demanda da nossa família, a gente coloca pouca água, né? Meia xícara, 1 xícara, né? Que é a quantidade de água. Depois, ó, o número 5. Leia as dicas e descubra o número formado pelos algarismos abaixo. Ó, é um número entre 50 e 60 mil. É um número ímpar. O algarismo das dezenas é a metade do algarismo das centenas. Quando adicionados, quer dizer, quando somados, totalizam 6. Então, muito bom, né? O algarismo das dezenas de milhar não é 7 nem 3. Então, esse, gostei, hein? Depois, um exercício bem divertido, não é? Olha lá, ó, pega os números aqui das florzinhas e faz, tá? E o nosso objetivo, ó, é o que aprendemos? Consigo ler e registrar números com até 5 algarismos? Compreendo a importância e sei como fazer arredondamentos? Aí vocês vão escrever no diário de escolar de vocês, tá? Se vocês conseguem ler e registrar números com até 5 algarismos e se vocês compreendem a importância e sabem como fazer arredondamentos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido bastante e vamos lá, né? Seguir nosso segundo semestre de aula. Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser. Tchau, tchau! Qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá certo?